Lucas 4, 14 a 22, o texto já está projetado. Diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito... desculpa, gente. Estou lendo a partir do versículo 1, versículo 14. Voltando aí, volta a fita. Lucas 4, 14 em diante. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. E todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: Não é este o filho de José? Vamos orar? Esteja colocando agora o seu pedido de oração diante do Senhor, a sua necessidade, a sua aflição, o seu medo, a sua angústia, a sua ansiedade. Eu creio que você vai sair daqui nesta manhã livre de tudo isso. Deixe agora todo o seu peso de angústia, ansiedade, preocupação, dores, problemas aos pés da cruz de Cristo. Cristo está aqui. Ele prometeu que onde estivessem dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria também. A sua palavra é fiel, ele não mente. E ele aqui está nesta manhã para recolher todos os seus fardos, todas as suas preocupações, todos os seus medos, todos os seus temores, suas dúvidas, inseguranças. Que você saia daqui nesta manhã mais seguro, mais segura do que nunca. Que você saia daqui nesta manhã mais confiante do que nunca, que você possa sair daqui nesta manhã com a sua saúde física integral, com a sua saúde mental, emocional, espiritual, num nível altíssimo, que você possa nesta manhã sair daqui totalmente reabastecido para vencer todas as circunstâncias difíceis da semana, para vencer todas as situações que te desafiam, para encarar de frente todos os desafios, obstáculos que se levantarem contra ti. Erga suas mãos agora para os céus e peça ao Senhor: Senhor, me reveste de forças nesta manhã. Senhor, que através da tua palavra eu possa sair daqui revigorado neste dia. Senhor, que através da tua palavra eu tenha nesta manhã segurança, que eu tenha confiança, que eu possa ter perseverança para vencer todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos que se depararem comigo no caminho, Senhor. Coloque a mão sobre a tua cabeça ou sobre o teu coração, peça que a saúde venha sobre todo o teu corpo, que todo mal que estiver localizado em alguma parte, algum órgão do teu corpo, agora, sob a ordem do Senhor, bata em retirada, que sob a ordem do Senhor você receba a cura agora, não só você que está aqui, você que acompanha essa transmissão através da internet, você que estará assistindo, receba a cura agora, para todos os
teus problemas de saúde, problemas na família, problemas no lar, problemas no casamento, problemas no relacionamento. Seja agora repreendida toda obra do mal, toda obra de Satanás, toda obra do maligno, toda obra seja de macumbaria, feitiçaria, qualquer outra magia. Nós repreendemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Venha sobre nossa saúde, venha sobre o nosso coração a paz, venha sobre o nosso coração o bem-estar, a tranquilidade que só Tu pode nos oferecer, Senhor. Todo medo, toda dúvida, toda ansiedade já se foi. A Tua paz se estabelece no nosso coração. A Tua saúde, Senhor, sobre todo o nosso corpo físico, Pai. Estamos revigorados, saudáveis, espiritual, física, emocional, em todas as áreas da nossa vida. Que essa bênção se estenda a todos os nossos familiares, a todo o nosso lar, toda a nossa casa, toda a Tua igreja. Esteja também protegendo o Teu povo, Senhor, contra toda investida do mal, contra todos esses males que têm assolado o mundo, contra todo vírus, praga, doença, contra tudo que não provém de Ti. Protege o Teu povo e dá a cada um, aqueles que estão preocupados com a sua vida financeira, com a sua vida material, dá a certeza que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Dá a certeza que a Tua provisão não falha, que a Tua provisão é abundante sobre cada um daqueles que em Ti confiam. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Com essas palavras, Jesus faz a sua primeira manifestação pública numa das sinagogas de Nazaré, cidade onde ele crescera, onde ele fora criado. Após o seu batismo no Jordão, após os 40 dias de jejum sendo tentado pelo diabo lá no deserto, ele estava ali na região sul de Jerusalém, da Palestina, das terras de Israel, e depois ele sobe para o norte, na região de Nazaré, onde, como de costume, ele entra numa sinagoga e é lhe dado um livro, um rolo, não um livro como nós temos hoje, mas os livros da Bíblia que os judeus tinham naquela época eram rolos, os rolos dos livros da lei, os rolos dos livros dos profetas. Eles não tinham o Novo Testamento como nós temos hoje, e eles também não tinham a divisão dos livros em capítulos e versículos como nós temos hoje na nossa Bíblia. Essa divisão de capítulos e versículos surgiu somente 1000 anos depois de Cristo, para facilitar a localização dos versículos, mas originalmente o texto bíblico não vinha dividido em capítulos e versículos, e nos dias de Jesus eram rolos de cada um dos livros da lei do Antigo Testamento e de cada um dos livros dos profetas. E o livro que deram para Jesus ler, porque ele já era considerado como um rabi naquela época. E todo rabi que chegava numa sinagoga, ele era convidado para ler um texto das Escrituras e, ao mesmo tempo, trazer uma explicação. Foi dado a Jesus exatamente o livro do profeta Isaías, onde ele leu, lá no capítulo 61 de Isaías, as palavras que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do
Senhor. Interessante que todo rabino que iria trazer uma palavra, ele lia a palavra em pé e sentava-se ali nas cadeiras da frente da sinagoga para trazer uma explicação sobre aquele texto. E a explicação que o Senhor Jesus traz sobre esse texto é que hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. No original grego, esse se cumpriu, ele é traduzido como está se cumprindo, como uma ação contínua, uma ação presente e contínua. Está se cumprindo e vai continuar se cumprindo, numa ação constante. Essa palavra ou essa explicação que Jesus deu sobre essas escrituras fez com que os presentes ali na sinagoga, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que sinagoga era um espaço destinado para as reuniões de cultos e liturgias do povo judeu. As sinagogas foram instituídas a partir do cativeiro, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro da Babilônia, povo de Judá, e o templo fora destruído, eles instituíram as sinagogas por não terem ainda o templo. E essas sinagogas permaneceram e permanecem até hoje. Nos dias de Jesus eram cerca de 400 sinagogas só lá em Jerusalém, no primeiro século, melhor dizendo. E até hoje existem milhões e milhões de sinagogas espalhadas por todo o mundo. Inclusive aqui no Guarujá nós temos uma sinagoga que é o lugar de reunião que os israelitas, os judeus têm para ler, estudar a palavra e fazer as suas liturgias. Os judeus ortodoxos que ainda não creem em Jesus, tá? Então eles têm as suas sinagogas, apesar que também existem as sinagogas dos judeus messiânicos, que são aqueles que entendem Jesus como o Messias ou o Filho de Deus. Então essa palavra, essa explicação que Jesus trouxe ali na sinagoga, naquela manhã de sábado, deixou todos atônitos. Todos ficaram como sem entender. Por que o filho de José, o filho da dona Maria, está dizendo que hoje, nesse momento, nesse instante, está se cumprindo esta palavra, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ficaram sem entender nada, um olhando para o outro. O que esse garoto, o que esse rapaz, o filho do carpinteiro e da dona Maria está querendo dizer com isso? Nós vimos muito bem ele crescer, ajudando o seu pai na carpintaria, serrando madeira, pregando pregos. E agora ele quer dizer que esta palavra está se cumprindo nele. Será que ele está arrogando para si o direito de ser esse Messias que nós estamos esperando? O povo de Israel estava esperando o Messias. Eles estavam esperando um Salvador. E esta palavra se refere a uma profecia do livro de Isaías, lá no capítulo 61. Vamos voltar para Isaías? No capítulo 61 nós temos essa profecia na íntegra, que fala sobre o ano da bondade do Senhor. Exatamente essa profecia foi lida pelo Senhor Jesus, porque foi dado a ele o livro do profeta Isaías, e no livro do profeta Isaías ele leu exatamente essa profecia, sobre o ano da bondade do Senhor. Que seria esse ano da bondade do Senhor? Vamos ler lá. No capítulo 61, o profeta Isaías, que profetizou, vaticinou a respeito da chegada do Messias, ele fala em palavras proféticas relacionadas a um evento que já acontecia em Israel, o que iria acontecer lá no futuro. E no livro do profeta Isaías, que é considerado a miniatura da Bíblia, porque tem 66 livros, é dividido também em duas partes. A primeira parte do livro de Isaías refere-se aos castigos, aos juízos que o povo de Israel recebeu pela sua rebeldia, e na segunda parte fala das promessas de restauração, promessas de redenção, promessas da vinda de um Messias, um Salvador.
para restaurar a nação. E lá no capítulo 61 do livro de Isaías, está na íntegra a profecia a qual o Senhor Jesus leu lá na sinagoga e disse estar se cumprindo nele a partir daquele dia. E diz assim então a profecia original do profeta Isaías: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos oprimidos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, ou dupla honra, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em toda a sua terra. Preste atenção, Jesus aqui, aliás, o profeta Isaías aqui, está fazendo uma referência, sabe a quê? Ao ano do jubileu. O que era o ano do jubileu para o povo judeu? Era um evento que acontecia a cada 50 anos. Não confundir com um ano sabático. Todo o povo judeu, ele tinha, aqui pela lei de Moisés, um dia sabático na semana. Sábado significa o que mesmo no original hebraico? Vamos ver quem lembra. Sábado significa descanso. Por isso que eu gosto de pastorear essa igreja. Gente inteligente mesmo. A palavra sábado quer dizer descanso. Então, cada semana tinha um dia de descanso, como nós precisamos observar. Não necessariamente o sábado da folhinha, mas é aquele dia que nós escolhemos ou que caiu para nós descansarmos. Agora, a cada 7 anos, querido, havia um ano inteiro sabático. Um ano sabático, um ano de descanso. Nesse ano de descanso, eles não deveriam plantar, porque a terra deveria descansar para produzir mais. Até a terra precisa descansar. Hoje a terra não tem descanso, porque já inventaram nutrientes, já inventaram uma série de produtos químicos que faz com que a terra produza continuamente. Mas naqueles dias não tinha esses nutrientes, então a terra tinha que ter um ano inteiro de descanso. E todo israelita deveria obedecer também esse ano sabático, não trabalhar. O povo vivia essencialmente da lavoura, da agricultura. O que Deus fazia para que o povo pudesse passar um ano sem trabalhar? O 6º ano, ele dava colheita tripla. Uma para aquele ano, uma para o ano posterior, onde eles não trabalhariam, não plantariam, e outra colheita para o ano depois do 7º, para o ano depois do sabático, onde eles não teriam colheita, porque eles não plantaram no ano sabático. Então Deus, para compensar e permitir que eles passassem um ano inteiro sem trabalhar, no 6º ano dava a eles colheita tripla, para eles passarem 3 anos com aquele produto que eles plantaram e colheram. Isso significa para nós que Deus é o dono da nossa provisão, é Deus quem dá provisão para nós. Às vezes a gente fica pensando, eu vou trabalhar 7 dias da semana, eu vou ter 2 ou 3 empregos para garantir a minha provisão. Você perde a saúde, você não vive, você não tem descanso, e aí acaba levando prejuízo. Mas quando você confia que Deus é a nossa provisão, quando você entrega a Ele os seus cuidados, sabendo que Ele é o seu pastor, nada te faltará, você confia em descansar um dia da semana.
sabendo que aquilo que você deixou de ganhar naquele dia, porque você não deixou de ganhar, você ganhou na sua saúde, ganhou espiritualmente, dedicando aquele dia as coisas de Deus, Deus já te deu em dobro, já te deu em triplo, porque Ele é o dono da nossa provisão. Muito bem, então a cada 7 anos o povo tinha um ano sabático, e a cada 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, eles tinham um ano do jubileu. Vamos entender isso? O que são 7 semanas de anos? 7 vezes 7. Por exemplo, começou hoje, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7 anos, uma semana de ano. Depois continua. Ano 8º, ano 9º, ano 10º, ano 11º, 12º, 13º, 14º, 2 semanas de ano. Depois do ano 14 até o ano 21, 3 semanas de anos. Quando chegava no 49º ano, tinham completado as quantas semanas de anos? 7. 7 vezes 7. O próximo ano era ano do jubileu. O que acontecia no ano do jubileu? Olha que interessante. Muita gente, nos dias aqui do Antigo Testamento, eles se empobreciam, de alguma forma, como nos dias de hoje. Muita gente acaba por causa de dívidas, por causa da inflação, carestia, desemprego, problemas econômicos, vai se empobrecendo, acabavam os recursos. O que essas pessoas com as quais os recursos acabavam faziam? Se vendiam, ou vendiam suas propriedades, ou se vendiam como escravos, para poder sobreviver. Quando a pobreza era muito grande, além do pai de família se vender como escravo, porque isso era permitido ali na lei dos tempos antigos, ele também vendia os seus filhos como escravos. Às vezes ficava a família toda virava escravo, por causa das dívidas, por causa da situação financeira, porque não tinham onde morar, porque não tinham como se manter, então se vendiam como escravo. Pelo menos a comida e a moradia eles teriam. Olha a situação que o povo caía muitas vezes. E assim, muitos, por causa da pobreza, perdiam suas propriedades, eram vendidos como escravos e vendiam seus familiares como escravos, e a situação ficava assim. Só que acontecia, Deus estabeleceu o quê? O ano do jubileu. Jubileu, a palavra jubileu vem de júbilo, ano de alegria. O que acontecia no ano do jubileu? Quem havia vendido suas propriedades por falta de recursos financeiros, tinha o direito de resgatar aquela propriedade no 50º ano. Quem se vendeu como escravo, ou vendeu seus filhos como escravos, poderia, no 50º ano, obter a sua liberdade. Olha que bênção que era o ano do jubileu para o povo judeu, não é? Já pensou? Só que muitas vezes, uma pessoa só vivia o ano do jubileu na sua vida uma vez, porque era a cada 50 anos. Vamos supor que eu nasci esse ano, o ano do jubileu ocorreu o ano passado. Eu só vou viver um ano do jubileu novamente daqui a 50 anos. Mas se daqui a 50 anos eu tiver perdido minha propriedade, eu poderei resgatá-la no 50º ano. Se eu empobreci e fui vendido como escravo, eu poderei me tornar livre, sem dever nada, daqui a 50 anos. Então veja bem, o ano do jubileu era um ano esperado por todo israelita, por todo judeu, porque o ano do jubileu significava o quê? Ano de resgate, ano de restituição, ano de liberdade, era o ano da alegria. Por isso que como era feito o anúncio do ano do jubileu? Era feito uma trombeta com chifres de carneiro. O chifre para o carneiro, para qualquer outro animal, significa poder, porque é através do chifre que ele se defende numa briga. Então, aquela corneta, aquela trombeta,
feita com o chifre do carneiro, era tocada pelo sacerdote na passagem do 49º ano para o 50º ano. Era dado aquele som longo, estridente, de corneta, de trombeta, que percorria todas as terras de Israel. Aí o povo se rejubilava: ei, ano do jubileu, ano da alegria, eu estou livre, meus filhos estão livres, eu posso resgatar a propriedade que eu perdi, eu posso ter de volta o bem que me foi tirado. É o ano do jubileu, o ano de jubilar, o ano de se alegrar, porque o Senhor está nos dando tudo restituído, o Senhor está nos dando a nossa liberdade, estamos livres da escravidão. Era o ano do jubileu. E aqui, nessa vocês querem ver onde está isso? Abra aí em Levíticos 25. Olha só, Levíticos 25 fala desta lei, a lei do ano do jubileu. Abram lá comigo, Levíticos 25. Levíticos, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico. Quarto livro do Pentateuco, ou dos livros da lei. Olha só o que diz no versículo 8 de Levíticos 25. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Esta lei, queridos, inclusive atingia não só os judeus, não só o povo de Israel, mas todos os povos que moravam dentro das cercanias de Jerusalém, de Israel, das terras de Judá. Todos. Não só o judeu, mas o estrangeiro também, porque eram muitos estrangeiros que haviam ali. A lei do ano do jubileu beneficiava a todos, indistintamente. Então consagrem o 50º ano, proclamem libertação por toda a terra, a todos os seus moradores. Este lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo. Comam apenas o que a terra produzir. Olha, o ano do jubileu era sabático também. Eles não deveriam trabalhar. E no 49º ano eles também tinham a colheita 3 vezes mais, colheita tripla, porque era uma colheita para aquele 49º ano, outra colheita para o 50º e outra colheita para o ano posterior, onde eles não teriam a colheita do ano anterior. Deus fazia assim: olha, ainda faz. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Eu perdi minha propriedade, vendi a preço de banana, troquei pelas minhas dívidas, que não tinha como pagar. No ano do jubileu ela volta para você, porque é lei do Senhor. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu. Ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Eu vou ler até aqui, queridos, porque é muito longa, extensa aqui a lei sobre o ano do jubileu, vai até o versículo 55, mas depois, se vocês quiserem ler em casa, leiam. Mas o que eu quero dizer, queridos, ou o que a palavra de Deus quer dizer para vocês nesta manhã, trocando em miúdos agora. A profecia de Isaías refere-se a 2 eventos.
Primeiro, para o ano do jubileu, que todo israelita conhecia. Mas como Isaías é um livro profético, ele já está se remetendo ao futuro, onde ele estava já antevendo um ano parecido com o ano do jubileu, só que seria o ano da graça do Senhor, seria o tempo, seria a dispensação, seria uma época de graça, que viria não só sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, mas sobre todos os habitantes da terra. E nesse ano da graça que viria, ao qual o profeta Isaías já estava antevendo e tentando mostrar para o povo, comparando ele com o ano do jubileu, nesse ano da graça que viria, nesse ano da graça que seria instituído, todas as dívidas seriam pagas, todas as dívidas. Todos aqueles que estariam escravizados seriam libertos no ano da graça do Senhor, no ano aceitável do Senhor. E sabe quando é que foi inaugurado esse ano aceitável do Senhor? O ano da graça do Senhor? A partir do início do ministério terreno do Senhor Jesus. E onde, quando ele inicia o seu ministério, até os 30 anos, Jesus viveu como um homem normal. Nasceu, cresceu como uma pessoa normal, trabalhou, ajudou seu pai na carpintaria. Aos 30 anos, ele desce até as regiões sul das terras da Judéia. Ele é batizado no Rio Jordão. Quando ele é batizado, o céu se abre, do céu se ouve uma voz: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. O Espírito Santo desce dos céus em forma corpórea, e ali Jesus é ungido, e passa a ser Jesus Cristo. A palavra Cristo vem do grego krismas, que significa unção. A partir do seu batismo, Jesus passa a ser Jesus Cristo, ou seja, Jesus, o Messias ungido da parte de Deus, que veio para inaugurar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus. E ele faz a sua primeira proclamação pública nas terras do norte da Judéia, numa pequena sinagoga em Nazaré, onde lhe é dado por providência divina para ler o livro do profeta Isaías. E ele lê na sinagoga, a plenos pulmões: o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, e anunciar liberdade aos cativos, e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da tua glória. Olha só, queridos, Jesus faz essa proclamação numa sinagoga pública em Nazaré, em plena manhã de sábado, e ele complementa dizendo: hoje está se cumprindo esta profecia do profeta Isaías. Hoje está se cumprindo essa profecia do profeta Isaías. Hoje está sendo inaugurado o ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor, o ano da graça do Senhor, onde todas as dívidas estão perdoadas, todas as dívidas de pecados estão cobertas, onde todos aqueles que estavam cativos estão libertos, onde todos aqueles que estavam abatidos pelo espírito da depressão, pelo espírito da tristeza,
tristeza estão recebendo um manto de alegria, onde todos aqueles que estavam com o seu coração quebrantado estão recebendo o óleo de alegria para a sua felicidade. Aleluia! Hoje está sendo inaugurado o ano aceitável, o ano da bondade, o ano da graça do Senhor. Aleluia! E nós estamos vivendo esse período, queridos. Não há mais dívida para nós. Todas as nossas dívidas foram pagas, perdoadas. Não devemos mais nada. Todos os nossos pecados foram cancelados. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele disse ali: está consumado, está feito, tetelestai, não resta nada mais a ser feito, está consumado. Todos os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crê em mim, está perdoado. Queridos, você tem noção, ideia do que isso representa para nós? Se o ano do jubileu era um ano esperado por todo israelita, era esperado com expectativa, era esperado com ansiedade, era esperado com aquela ansiedade, aquela apreensão. Eu não vejo a hora de chegar o ano do jubileu para minhas dívidas serem pagas, para eu poder restituir minha propriedade, para eu não precisar mais ser escravo. Eles ficavam esperando com expectativa. Só que as dívidas deles eram materiais. A escravidão deles era física. As propriedades que eles esperavam restituir eram propriedades materiais. Significava muito para eles, muito. Só que para nós, o ano da bondade do Senhor, o ano aceitável, o ano da graça, representa infinita, incomparavelmente mais, porque as nossas dívidas, ao invés de serem apenas dívidas materiais, era uma dívida espiritual muito grande, que nem toda a eternidade nós conseguiríamos pagar, porque desde o nosso nascimento nós cometemos pecados. Esses pecados se acumulam na nossa vida dia a dia. Como é que nós iríamos pagar essa dívida? Como é que a gente iria pagar a dívida dos pecados que a gente ainda comete, ainda vai cometer até o fim da nossa existência? Como? Jesus instituiu o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o ano da bondade, declarando que todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, todas as nossas maldades, todas as nossas iniquidades estão pagas, estão canceladas através do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. E outra, não precisamos mais ser escravos, porque se no ano do jubileu todo escravo era liberto, não importava quanto tempo ele estava escravizado. Às vezes o camarada dava sorte, porque ele ficou como escravo num ano, no ano seguinte era ano do jubileu, estava livre. Às vezes ele passou 30, 40 anos como escravo, mas no ano do jubileu ele estava livre. Não importa quanto ele já tinha pago de dívida, quanto faltava para ele pagar. O ano do jubileu era um ano que alcançava todos, não importa se ele era estrangeiro, natural da terra, quanto tempo ele tinha de escravidão, quanto faltava para ele pagar, não importava. O ano do jubileu, o ano da graça, alcançava todos. E outra, as propriedades que ele havia perdido eram restituídas. Aquilo era uma restituição material. Hoje, no ano da graça, no ano aceitável do Senhor, nós temos restituído para nós toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, todas as bênçãos que foram perdidas. E tem mais, olha o que acompanha de brinde para você, aquilo que o ano aceitável do Senhor, o ano da graça nos traz. Voltemos ao profeta Isaías capítulo 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Veja bem, naqueles dias do profeta Isaías, como em todos os profetas do Antigo Testamento, em todos os livros da lei, essas coisas, estas leis, esses cerimonialismos, esses ritos, essas festas, essas datas, apontavam desde já
para o sacrifício de Cristo que seria feito na cruz. Eram sombras, eram tipos. E o ano do jubileu, lá comemorado pelos judeus no tempo antigo, era um tipo daquilo que viria a acontecer séculos e mais séculos depois, através da morte de Cristo na cruz e da sua ressurreição, inaugurando para nós o ano da graça de Deus. Eram tipificações, simbolismos, para que o povo mais tarde pudesse entender. Hoje, um judeu que abre o seu coração, ele pode entender que o ano da graça para ele é como se fosse o antigo ano do jubileu para o povo judeu. E aí, ele continua, o profeta: porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias. O evangelho, evangelho significa boas notícias. O Senhor me ungiu para levar o evangelho aos pobres. Pobres aqui é tanto pobre materialmente falando, como pobre de espírito. A pessoa humilde, a pessoa não assoberbada, é o pobre de espírito. Como Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados todos vós, os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. E aí no versículo seguinte diz: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Quantos com o coração quebrantado, partido, devido aos vários problemas da vida, as várias situações que deixam-nos com o nosso coração quebrantado, também por causa da opressão maligna, por causa do pecado. E anunciar liberdade aos cativos. Aqui falava dos cativos, os prisioneiros, libertação aos que estão nas trevas, aos prisioneiros. Aqui falava da libertação dos cativos, oprimidos, escravizados, física e materialmente falando. Mas no ano da graça do Senhor, fala da libertação aos cativos, prisioneiros de Satanás, como eu era, como você era, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Por que esse contraste? Ano da bondade do Senhor e dia da vingança do nosso Deus? Ano da bondade do Senhor para aqueles que aceitam o perdão de Cristo na cruz, e dia da vingança do nosso Deus para todos aqueles que rejeitarem o Filho de Deus. E para consolar todos os que andam tristes. Eu andava triste, você andava triste, mas agora você é consolado pelo Espírito Santo de Deus, que é chamado Consolador, o Paráclitos, ou em outras palavras, o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado para nos ajudar nas nossas dificuldades. Então, a consolar todos os que andam tristes e a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto. Queridos, por que você está triste? Por que esse pranto? O ano da graça, o ano da bondade do Senhor, veio para colocar em você uma coroa, em vez de cinza sobre a cabeça. Por que coroa em vez de cinza? Porque todo judeu, quando ele estava triste, ou ele queria se humilhar, ele se assentava no chão, num monte de cinza, e começava a jogar cinza sobre a cabeça, num sinal de humilhação, num sinal de tristeza. Aqui o profeta Isaías usa esse hábito dos judeus, esse costume, para dizer: olha, no ano da bondade do Senhor, no ano da graça do Senhor, vocês não terão cinza sobre a cabeça, não, vocês terão uma coroa de alegria, aleluia, uma coroa de vitória.
Todo atleta, nos tempos antigos, quando ele competia numa corrida, no final ele era vencedor, ele ganhava uma coroa de louro. Eram ramos de louro, a coroa entretecida com ramos de louro colocada sobre a cabeça do atleta. E aquilo trazia uma alegria para o atleta. Aquele cheiro do louro sobre a sua cabeça. E o profeta Isaías usa isso, a dizer: olha, vocês que estão tristes, todos os que choram, vocês terão uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo da alegria em vez de pranto. Por que óleo da alegria? Porque com o ano da bondade do Senhor, com o ano da graça, o que nós recebemos? O Espírito Santo, cuja unção para nós é simbolizada também pelo óleo. Então o Espírito Santo do Senhor, que vem com o ano da bondade do Senhor, para ser o nosso consolador, o nosso companheiro, o nosso paráclitos, o nosso advogado, aquele que está ao nosso lado, ele vem com uma unção sobre nós, para nos trazer alegria, óleo da alegria. O ano inteiro do jubileu era um ano de alegria. Não mais choro, não mais tristeza, não mais dívida, não mais escravidão. Porque agora eles estavam livres e eles rejubilavam, por isso o nome jubileu. Se rejubilavam durante todo aquele 50º ano. E a alegria permanecia, porque nos anos seguintes, eles continuavam livres, não voltavam para a escravidão não. As dívidas continuavam pagas, continuavam canceladas. Por isso que a nossa alegria é perene, ela é duradoura, ela não termina, e vai continuar por toda a eternidade. Fomos salvos, fomos livres, perdoados das nossas dívidas que foram canceladas, tivemos restituição, tudo de volta para nós. Manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Muitos se entregam à depressão e acabam pondo fim à vida. Vocês leram a notícia do nosso amigo pastor André Paganelli, pastor, teólogo, excelente saxofonista, ganhou o prêmio Grammy Latino. Para mim era o maior e melhor saxofonista de toda a América. Pôs fim à vida. Sujeito bem de vida, família linda, excelente. Se por um momento, queridos, nós esquecermos que estamos no ano da graça, que fomos perdoados, todas as nossas dívidas foram canceladas, recebemos restituição. Se nós esquecermos disso, caímos em depressão, voltamos à prisão, voltamos à escravidão, queremos pagar nossas dívidas novamente. Não se esqueça, não se esqueça, estamos no ano da graça, ano do jubileu. Tudo demais que acontecer é de menos importância. A maior bênção você já recebeu: perdão dos seus pecados, cancelamento das dívidas, libertação da escravidão. Aí a pessoa esquece disso, recorre aos medicamentos. Não estou falando contra os medicamentos, mas vale a pena um alerta. A minha esposa tem estudado muito sobre esse tema dentro da área da psicologia. E ela andou pesquisando algumas bulas de remédio antidepressivos. E sabe o que é estarrecedor, queridos, descobrir? Que em muitas dessas bulas de remédio faixa preta antidepressivo está que um dos efeitos colaterais desses antidepressivos é a tendência ao suicídio.
Por isso as pessoas que tomam antidepressivos, faixa preta, nunca podem ficar sozinhas. Tem que sempre estar assim. Não é isso, minha esposa? Quer falar aqui? Não? A gente tem que falar com muito cuidado. Obrigado. Obrigado, tá precisando. Então, queridos, não falando contra os medicamentos, que isso é perigoso para nós aqui, mas apenas uma orientação. Leia a bula. E perigoso para nós também. Hoje em dia é processo em tudo, né? E também para a pessoa, principalmente. Mas veja bem, quando vocês sabem que o medicamento ele faz bem para uma coisa e às vezes mal para outra. Então, às vezes o medicamento, para reduzir aquela tensão, aquela ansiedade, aquela depressão, primeiro ele dá um pico para cima, aumenta para depois diminuir, não é isso? No meu parco entendimento sobre psicologia, que não é minha área, é a tua, mas às vezes o remédio tem que dar um pico para reduzir. Eu acho que é tipo o negócio da piscina. Essa semana a piscina estava verde, porque choveu muito, né? E ela é cercada de plantas, então a água ficou verde. Aí, meu genro Bruno, ele falou: "Oi, pastor, a gente vai ter que comprar 1 quilo de cloro, 1 quilo de barrilha, porque os produtos que a gente está jogando para clarear a água não está adiantando. Primeiro tem que consertar o pH da água e o nível de cloro. Para isso tem que dar um choque na água, um choque com uma quantidade mais elevada de cloro e barrilha." Falei: "Será que vai adiantar? Vamos ver, vamos para lá." Aí ele comprou, jogou. E sim, parece que não estava acontecendo nada. A água permanecia verde. 1 dia, 2 dias, mas do segundo para o terceiro dia, eu abri a janela, olhei a água, milagre! A água está limpa, pura, cristalina, dando para ver o fundo da piscina, nem parece aquela água verde. O que foi isso? O choque daquele produto químico. Primeiro, aquele choque com certeza causou algum efeito na água, para depois normalizar. Eu penso que é assim, o remédio. Primeiro ele dá um choque na pessoa, e naquele choque há um descontrole, há um desnível da serotonina. Qual é o outro elemento lá que mexe com as emoções? Dopamina. Primeiro aquele choque, para depois normalizar. Então é nesse choque que acontece no organismo da pessoa que está o perigo. Por causa daquele choque, ela é levada a cometer o suicídio. Então, se você tem algum familiar que faz uso desse remédio, não fale para parar, mas fale para prestar atenção na bula e acompanhe essa pessoa, porque aquelas pessoas que você menos espera pode cometer esse ato. Medicamentos sem prescrição. Então, queridos, isso explica aquela pergunta que não queria se calar na sua mente: mas por que, se ele era um pastor, por que, se ela era uma pastora, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cometeu esse ato? Não julgue. Só Deus conhece a vida da pessoa, só Deus sabe o que a pessoa estava passando, e talvez só a pessoa, Deus e a pessoa saiba que tipo de remédio ela estava tomando e que tipo de efeito colateral esse remédio causou na pessoa, né?
Tempo sem dormir afeta. Aí, ó, são muitos fatores. Então esse assunto é muito extenso, nem sei porque eu entrei nisso. Talvez alguém estava precisava ouvir. E a gente precisa sempre reforçar. Eu acho que a gente poderia até na quinta-feira continuar esse estudo. Não sei se eu já convidei alguém para a quinta, mas acho que não. O pastor e psicóloga Sandra já está convidada para na quinta-feira falar alguma coisa aprofundada sobre isso. Amém? Então venham na quinta, assistam na quinta, vocês que quiserem saber mais alguma coisa sobre isso, porque com certeza vai ser útil. Se não for útil para você ajudar alguém da sua família ou alguém do seu círculo de amizade. Não se engane. Não pense que porque a pessoa é forte, que a pessoa é alegre, que a pessoa é isso, ela não está sujeita. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, amém? Então, queridos, para a gente terminar, a dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Foi por causa disso que a gente entrou no assunto, espírito deprimido. Agora olha só essa parte do versículo 3, que lindo. Eles serão chamados, sim, querido. Não se esqueça, a graça é mais importante do que tudo. Por isso que o apóstolo falou: a tua graça me basta, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, aí é que estou forte. Paulo se lembrava disso. Paulo era um excelente candidato também para o suicídio. Ele passou por tantos revés, tantas coisas ruins. Ele não tinha uma companheira do seu lado. Ele era uma pessoa sozinha. Ele foi abandonado na prisão. Seus amigos o abandonaram. Ninguém apareceu para defender ele. Qualquer um podia aparecer lá em defesa dele. Ele poderia se tornar deprimido e se matar. Mas ele lembrava do fator da graça. A tua graça me basta, Senhor. Eu só quero a tua graça. A tua graça me basta, Senhor. Eu só quero a tua graça. Tendo a tua graça, Senhor, eu vivo. Tendo a tua graça, eu sobrevivo. Tendo a tua graça, eu vou em frente, enfrentando todo mal. Não se esqueça, a graça do Senhor está sobre a tua vida. A graça do Senhor está sobre você. E a graça do Senhor te basta na tua vida, amém? Então, olha que lindo essa parte do versículo. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Querido, se eu fosse falar do carvalho, eu precisava de meia hora mais. Mas em rápidas palavras, o carvalho é uma das árvores mais nobres da natureza. Resistente à ação de cupins, resistente muitas vezes até à ação de raios. O carvalho permanece firme na terra. O carvalho é usado para as obras de marcenaria e carpintaria mais lindas, úteis e proveitosas. O carvalho é o carvalho. O carvalho dura centenas de anos. É linda o estudo sobre o carvalho, querido. Eu já falei uma vez aqui na igreja. E o crente, o cristão, a pessoa que está debaixo da graça de Deus, que está vivendo o ano da graça, o ano aceitável do Senhor, ele é comparado com o carvalho. Olha só, quer dizer o quê? Nada pode te derrubar, nada pode te destruir, nada pode acabar com você, nem a tristeza, nem a angústia, nem a depressão, nem a solidão, nada e ninguém pode acabar com você, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem principados, nem distância, nem barreiras, nem a vida, nem a morte. Nada pode te destruir, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fly, deixa nós. Eles reconstruirão as velhas ruínas. As velhas ruínas da tua vida vão ser reconstruídas. Mas não para serem como antes, mas para serem melhores, porque a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira.
restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Se a sua vida foi arruinada, devastada, destruída, ela se erguerá novamente, ela se renovará, mas não como antes, mas muito melhor do que antes, porque eu profetizo e declaro sobre a tua vida, que a glória do Senhor, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira, muito maior. Ei, canta lá na gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Sabe o que é isso? Agora, no tempo da graça, você é cabeça e não cauda, você está por cima e não por baixo, aleluia! Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros da casa do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Deus muitas vezes vai tirar do ímpio, daquele que não honra a Ele, daquele que não glorifica a Ele, para colocar nas tuas mãos, aleluia. É isso que significa isto aqui, olha, vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho deles, vocês se orgulharão. Agora, essa é para finalizar. Em lugar da vergonha que você sofreu, você receberá porção dupla, dupla honra. Em lugar de toda vergonha, em lugar de toda humilhação, em lugar de todo desprezo, em lugar de toda vergonha, dupla honra, dupla porção, dupla honra sobre a tua vida, dupla porção sobre ti. Ao invés de humilhação, você se regozijará em sua herança, para herdar porção dupla na sua terra, na sua propriedade, na sua, não de outros, na sua propriedade, na sua terra, porção dupla para você, dupla honra, em lugar de toda vergonha, em lugar de toda humilhação, dupla honra, no ano aceitável do Senhor, no ano da graça de Deus, no ano da bondade do Senhor. É neste ano que nós estamos vivendo, é neste ano que nós estamos recebendo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos nos rejubilar, porque é o ano do júbilo, é o ano do jubileu, é o ano da graça, é o ano da bondade, é o ano que nós recebemos do Senhor aquilo que nós não merecíamos receber e não recebemos. Deixamos de receber aquilo que nós merecíamos, aleluia.